Então, como eu estava falando, o grande objetivo dessa conversa, desse momento nosso aqui, é nos encontrinhos a gente ter um momento onde a gente amarra todas aquelas coisas que a gente tem aprendido no nosso currículo, no nosso dia a dia, para colocar isso em prática nas decisões que vão impactar a nossa vida. Então, hoje vocês já estão fazendo escolhas que estão traçando já o futuro profissional de vocês como profissionais, como ali, aqueles que vão formar uma família e especialmente aquilo que vai cumprir o chamado de Jesus agora, o chamado de Cristo para o tempo do fim. Então, isso é fundamental a gente entender quais são os caminhos que a gente tem para tomar as decisões corretas. Então, todos esses temas que a gente vai tratar aqui, a ideia, a proposta dessa conversa com vocês é como que eu faço as escolhas certas, como que a gente consegue trabalhar dentro de uma dinâmica que a gente entenda a partir dos princípios de Deus e aplique isso na vida prática, para nossas coisas do dia a dia. Eu não posso, às vezes não é comum, a gente não está acostumado a tem que tomar uma decisão, qual o verso bíblico que me diz. Mas isso já está na mente de vocês já conhecem muita coisa. Então, como vocês trazem isso? Os princípios bíblicos que vocês aprenderam até aqui, para tomar decisões e não cair nessa onda viva aí de escolher igual todo mundo escolhe, sem saber por quê. Esse é o grande motivo dessa conversa. Então, não cair nisso e acima de tudo, entender que nós somos missionários. Nossa função aqui não é fazer escolhas para nós mesmos, mas sempre com o objetivo de servir. A base de tudo isso que a gente aprendeu, de tudo que Jesus mostrou para a gente, é servir. Jesus foi o líder servo, não é assim? Então, é isso. Então nós vamos conversar aqui, entender como é que essa questão, à luz hoje do tema dessa nossa primeira conversa, que é o... Chamado de Ruth. Isso, chamado de Ruth, na verdade, é um tema antes ainda, que era como descobrir o chamado, né? Isso. E a partir da história de Ruth, a gente vai fazer esse primeiro tópico, que é entender como que ocorre um chamado, como que Deus desenvolve, e vocês vão entender por que a gente escolheu Ruth. Vamos fazer uma oração antes? Tá bom? Daniel, ora para nós. Muito obrigado, Senhor, por teres o privilégio de aqui, de estarmos todos juntos para aprender mais de Sua palavra, Senhor. Nos ajude para que possamos compreender corretamente e também colocar em prática, Senhor, na nossa vida, para que possamos ouvir o chamado que o Senhor tem para nós. Por favor, Pai, cuide de nós. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, a grande pergunta que a gente vai querer responder, que a gente está em busca da resposta, é qual é o meu chamado? Então, como que eu tenho isso para mim? E para a gente entender como que Deus faz um chamado para a gente, a ideia foi trazer na experiência de Ruth, por exemplo, que é uma história curta. É uma pessoa que não foi uma rainha, não teve um chamado como foi o caso de José, que se tornou governador do Egito. Não teve um chamado como foi o caso de Esther. Não teve um chamado de ser uma profetisa. Mas ela teve um chamado. A gente vai ver que ela teve um chamado. Vocês descobriram que ela teve um chamado? Acho que sim, né? Ou não? Eu acho que sim. Acho que sim. Então vamos começar a descobrir isso. Porque a partir desse chamado de uma pessoa comum, a gente vai entender um modelo de como que Deus chama as pessoas. Entender assim, qual é o meu chamado? Será que o meu chamado vai ser para ocupar um grande cargo? Ou será que eu vou conseguir... ou será que tem chamado também para atividades simples do dia a dia? O chamado é só para eu me tornar um médico, um missionário lá na África? Ou será que tem chamados específicos para a nossa atividade hoje? Como que eu chego lá? Então vamos entender aqui, dentro de alguns capítulos aqui da história de Ruth, algumas coisinhas, o que nós podemos tratar a partir disso. E eu coloquei aqui algumas perguntas para vocês e a gente vai tentar responder elas, né? Então, vamos lá, para a gente entender isso pouco a pouco. Vocês viram que a pergunta de qual foi o primeiro chamado de Ruth, qual foi o chamado dela, está lá na pergunta 7. Então, primeiro vamos entender quem era Ruth, qual é a circunstância que ela vivia, para então a gente entender como é que foi o chamado dela, tentar extrair algumas lições aí, alguns passos para entender o nosso chamado. Vamos lá, primeira perguntinha então aí, quem era Ruth? Então, quem que era Ruth da Bíblia? Tem um livro só sobre ela, né? Quem era Ruth? Ruth era uma moabita. Olha que interessante, então ela era uma estrangeira em relação ao povo de Israel, né? Uma moabita. Mas... Ela era esposa de uma pessoa falecida, que tinha também o sogro falecido também. Então, uma viúva de duas partes, podemos dizer assim. Isso aí, então ela viúva, era uma órfã, se fosse pensar no lado da família. Sozinha no mundo.
com duas mulheres também não podiam fazer nada por ela. Na época, as mulheres não Isso, podiam claro. fazer nada. Legal, ou seja, então viúva, estrangeira, ela morava no país dela ainda, né? Mas em relação à cultura que ela estava ali abraçando, a gente vai ver ali mais pra frente. Oi? Desamparada, né? Desamparada, essa era a realidade dela. E ali então fica ela com a sogra e a cunhada. E tava as três mulheres ali agora, sozinhas. Elas foram rejeitadas, né? Naquela época. Por elas serem mulheres e viúva, né? Eram desamparadas, rejeitadas, como se não tivessem o favor de Deus, né? Elas tinham filhos? Isso era importante naquela época? Como, né? Então, ou seja, na visão da época, elas eram quase que amaldiçoadas, podemos dizer assim, né? Pessoas que estavam fora. E a sociedade tratava elas assim também? Sim, né? Eles não tinham vez ali na sociedade. Então as pessoas até tinham dificuldade de ajudar elas vendo a situação. Falavam assim, vou ajudar alguém que nem Deus quis. Complicado, né? Aí nessa hora, então, Noemi vem, como diz a história, que era a sogra. Noemi era israelita, né? Noemi já dentro do povo de Deus. Noemi tinha ido para lá com seu esposo, com seus filhos, por causa da época da fome, né? Então tinha que ir lá atrás de alimento. A fome já era em função do povo de Deus estar numa vida bastante desregrada, uma vida de idolatria. Então, eles vêm de um contexto de idolatria. Estão lá num mundo idólatra, mas nesse contexto eles queriam ainda manter a fé. E como que foi a decisão ali? O que acontece com Ruth nesse momento, né? A gente vê ali que Ruth é levada a tomar uma decisão. Então, lembrando da história, o que aconteceu ali de marcante nessa hora, onde estava a sogra com as duas moças? O que acontece ali de marcante? Ela decide adorar o Deus vivo. Né? Isso. Por conta do quê? O que Noemi fala para elas? Noemi, ela pensa nelas, né? E ela pensa assim, elas ainda podem ter um futuro. Eu não posso ter, mas elas ainda podem ter. Então ela fala para elas, voltem para a vida de vocês, para casa dos pais dela, na situação, né? Que eu vou ver o que consigo fazer lá. Isso. E que eu acho interessante que ela deve ser uma mulher muito agradável de se conviver, porque se fosse hoje em dia, com as sogras que as pessoas às vezes têm, muitas vezes falam mal, morreu, vai embora, entendeu? Eu não era nem pai dela. Não, morreu o marido, entendeu? Vai embora, acabou, não tem ligação nenhuma. Então ela deve ser uma mulher muito Querida. amorosa, uma pessoa que elas gostavam de ficar perto dela. Então, uma boa característica da Noemi. Boa característica, né? Característica aí. E dentro disso ainda a gente vê que Noemi, né, vendo o carinho delas, propõe que elas reconstruam sua vida e ela quer voltar agora para a terra dela. E qual foi a grande fala, né? A fala mais bonita ali de Ruth em relação a isso, né? A cunhada voltou para a terra e Ruth falou o quê? Teu povo será meu povo. Teu Deus é meu Deus. Então ela iria aonde Noemi fosse. Por que ela ia acompanhar Noemi? Porque ela tinha uma noção de cuidado, né? Um cuidado filial. Ela queria algo a mais que Noemi tinha. Noemi não tinha mais um filho para dar para o esposo, mas Noemi tinha um Deus que caracterizava ela. E ela tomou essa decisão. A cunhada não, né? Ela entendeu que a vida dela deveria ficar lá. E ela tomou essa parte. E isso teve impacto na vida dela ou não? Qual foi o final, né? Por que Ruth é conhecida, né? Ela é chamada qual é o ponto marcante da vida de Ruth? Onde o nome dela foi imortalizado. Quando ela virou da genealogia de Jesus. Exatamente. Então, olha aqui, primeira lição que a gente tem sobre o chamado. Pela decisão dela de buscar o Deus, lá na frente, ela foi chamada a ser uma antecessora não só do rei de Israel, mas do próprio Jesus, do próprio Salvador do mundo. Então a gente vai ver que esse chamado no final, né, que aconteceu, como que isso vai se montando. Então acabamos de descobrir aqui o grande chamado que Deus tinha para Ruth. Que era um chamado... O que vocês acham desse chamado? Você vai ser pai daquele que vai anteceder em muitas gerações o Salvador do mundo. O que você acha disso, Daniel? Isso é um chamado importante ou não? Importante. Na época era muito mais, né? Muito mais.
Eu concordo com você, hoje parece que não é tanto, né? Parece que... eu nem vou ver. Eu tô morto. Nossa visão é muito aqui. Então isso que é interessante. O chamado de Deus é só pra gente? Para todas as gerações futuras. Olha que coisa impressionante. Será que a gente consegue entender isso? Que não é pra gente. Então o chamado de Deus é pra gente escolher uma profissão só? Não, né? O chamado é algo que vai longe, gerações, vai séculos pra frente. Ele tem impactos enormes, né? Então você imagina que através de Ruth, assim como em Abraão, nós somos abençoados até hoje. Ai, como é que é aquele verso? Em tua descendência serão benditas Todas as nações da terra, que Deus falou para Abraão. obedeceste a minha voz, né? Uau, é bem isso mesmo. Então vamos lá, dentro dessa ideia, acabamos de descobrir aqui qual que é o primeiro passo para o chamado. Qual que é? Deus como tema da sua vida, né? Ou seja, escolher servir a Deus e escolher obedecer a Deus. Não importa o que aconteça. Veja que para Noemi estava apelando, Ruth, por favor, vem aqui comigo, vamos lá, larga os ídolos, vamos. Foi isso que ela fez? O contrário, siga a tua vida. E Ruth escolheu, forçada? Não, Ruth escolheu, olha que coisa impressionante, Ruth escolheu de coração buscar a Deus, mesmo tendo todos os problemas. O que custou ela buscar a Deus? O que aconteceu com ela de primeiro já? Ela teve que ir para onde? Teve que trabalhar. A primeira coisa, ela mudou para uma terra estranha, que não conhecia ninguém, ela largou todo mundo, mudou. Ou Os judeus seja, eram para tratar estrangeiro mal. naquela época, porque não era só estrangeiro, né? Ela era uma pessoa que vinha de uma raiz de inimigos do povo de Deus ali, então tinha todo um estigma, né? Toda uma situação. Olha só, que coisa impressionante. Então, o chamado, ele pode envolver a gente tomar decisões difíceis? Por isso que você tem que ter certeza que é Deus mesmo seu pedido. Isso aí. Se não tiver certeza, na hora que acontece situação difícil, você fica assim, nossa, será que é Deus mesmo? E como vocês acham que Ruth podia ter certeza que esse era o desejo de Deus, dela ir para uma terra estranha? Que evidência que ela tinha que era isso que Deus queria para a vida dela? Interessante, né? Essa pergunta não está lá, não. Essa pergunta eu estou fazendo aqui porque isso tem a ver com o nosso chamado. Como que a gente faz para saber que o que Deus está falando, que é tão diferente, tão esquisito, é o que Ele está falando mesmo? E no dia a dia a gente sempre empaca nessa pergunta. Existem alguns princípios, Camila, que é bem legal. Ela não se deixou ser enganada, ela sabia que era o certo, porque ela estava cumprindo o mandamento de Deus, o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. E nem era pai dela, né? Mas se tornou porque Mulherança. por herança ali. Então ela foi adotada naquela família. E Noemi se tornou mais do que uma mãe, Noemi se tornou a mãe na fé dela. Que são laços maiores do que os laços de sangue biológicos. E nesse sentido, a primeira coisa que ela fez obedecer o mandamento e decidir seguir o Deus de Noemi, colocando isso acima de todo o conforto do mundo, de todas as previsões. Foi o momento onde ela abriu a porta para Deus operar na vida dela. Será que a gente entende que esse é o primeiro passo para o chamado? Às vezes a gente fica preocupado, né, querendo entender onde é que isso vai nos levar. Será que vou fazer um teste vocacional para saber qual a minha habilidade física, qual a minha habilidade intelectual, se eu tenho mais da área de exatas, da área de humanas, ou às vezes a gente fica achando, né, que o grande chamado é realmente a gente fazer uma obra de caridade. Qual foi o chamado de Noemi? Ser uma boa nora. Qual foi o primeiro chamado de Noemi? Que é a pergunta aí? O que vocês responderam? Pode falar, Duda. Pode, que eu já fui lá pra frente, não tem problema não. Foi o primeiro chamado Primeiro chamado de Noemi, de Ruth, desculpe. de Ruth foi aceitar o Deus vivo, né? Foi aceitar o Deus vivo, isso. Como está escrito que ela diz em Lucas, ó. Onde eu li Lucas? Ruth 1, verso 16. Que fala, né? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Exatamente. É aí que é a chave. Essa é a chave. Agora, eu só coloquei esse detalhe. Você colocou alguma coisa diferente? Falei que o chamado dela foi acompanhar a sogra, cuidar da sogra. Então, entende que o chamado estava ali em acompanhar a sogra e aí, então, seguir a Deus, né?
Então, mas era muito interessante que na vida do judeu, tudo isso era uma visão da vida do povo de Israel de uma forma geral, né? Do povo de Israel ainda. Tudo isso era uma visão muito concreta. Então, seguir a Deus não é uma coisa assim de coração, meu coração está seguindo a Deus, eu estou indo lá. Seguir a Deus significava honrar a Deus com aquelas pessoas que estão do meu lado. Então, não tem como dizer que eu sigo a Deus e eu desonro a minha sogra. Então, ao eu seguir a minha sogra que teme a Deus, eu estou demonstrando que eu sigo a Deus. Então, o primeiro chamado dela foi seguir a sua função mais simples e mais humilde, cuidar de uma sogra idosa. Mas vai além disso, porque não era mais a responsabilidade dela. Ela não tinha laço nenhum. Ela não era responsabilidade. Então, além de não ser responsabilidade dela, ela escolheu o caminho mais difícil, porque ela sabia que ia ser difícil. Então, às vezes o chamado vai muito além do que a gente imagina. Não é o confortável. Esse Deus, isso aqui está muito aberto, parece que é muito explícito. Então, eu acho que é isso. Às vezes torna mais difícil no que a gente menos espera. Isso mesmo. Né? Porque foi totalmente contrário para ela. Caminho totalmente às avessas. Agora, ela teve que esperar muitos anos para receber esse chamado? Eu digo, ela estava ali diante da situação. De repente, ela ficou exposta. Ela não sabia que Noemi ia sair e ir embora. Ela estava ali, né, vivendo a casa dela. Então, quando exatamente ela recebeu e aceitou esse chamado? Não foi justamente lá atrás, no momento em que o esposo dela faleceu? Ela decidiu ficar ali na casa da sogra. Então, em que momento Ruth, sem perceber, ela estava recebendo um chamado e atendendo seu chamado? Foi no momento em que ela estava fazendo quais atividades? As mais simples do dia a dia. Será que a gente consegue entender isso? O chamado de Ruth começa quando ela estava cumprindo as funções diárias dela com fidelidade? Interessante. Porque eu ficava pensando na missão, né? Tipo, eu vou dizer, um ano atrás, eu ficava sempre sonhava em muitas missões, né? Tipo, eu gosto muito de missão, tipo, coisas missionárias. Mesmo eu não tendo, assim, não conseguindo falar muito com as pessoas, mas eu gosto de estar lá no meio. Aí eu sempre falava pra minha mãe, eu falava assim, mãe, eu quero ir pra uma escola missionária, me preparar. Eu sempre ficava falando isso pra ela. E muitas vezes eu chorava, eu falava, mãe, eu quero ir e tal. Ela falou assim, filha, mas será que você ainda não viu que você pode ser missionária em qualquer lugar? Aí eu ficava, não, mãe, mas missionária é em outro lugar. Ela falou assim, missionária tem que ser primeiro em casa. Aí eu ficava muito brava com ela, porque ela falou assim, não, você não vai esse ano, você não vai esse mês, você não vai assim. Aí, depois de um tempo, quando eu mudei pra cá, eu falei assim, Deus, já que minha mãe sempre fala que eu tenho uma missão aqui, no meu lar, me mostra então. Se realmente tem, eu nunca tinha falado isso pra Deus. Eu sempre falo assim, Deus, me mostra uma missão lá fora. Porque eu quero ver como é lá fora, né? Da vida de missionário e tal, mas não queria viver missionário em casa. Tanto que a gente tá aqui faz um ano e alguns 2 meses, eu acho. E quando eu mudei pra cá, uns 3 meses depois, eu descobri minha missão. Foi porque eu falei assim, Deus, eu tô nas suas mãos, eu tô aqui como missionária, pra ser missionária em casa, os meus vizinhos. E foi assim, quando eu falei assim, Deus, tá bom, me entrega como missionária aqui na minha casa onde eu estou, eu recebi meu chamado. Aí eu fiquei muito assim, lendo a história de Ruth, né, agora a gente comentando, eu vi que realmente é quando a gente entrega o coração pra Deus, que ali que começa a missão. Porque se a gente não entrega completamente pra Ele, não vai fazer o efeito que a missão teria que fazer na nossa vida. Isso foi uma experiência bem interessante que, além da história de Ruth, eu lembrei de mim. Que coisa legal, né? E olha só, a Ruth, ela se preparou para receber o chamado sendo uma boa nora. E qual foi o chamado dela? Ser uma boa nora, né? Sim. Continue. Que bom, parabéns, continue. Será que às vezes... Daniel, Parabéns, continue. Gostei do... à luz disso, Daniel, qual você acha que seria o chamado de Deus para você agora, né? Pensando em Ruth. Agora, Nesse minuto, o que você acha que podia ser, né?
Que a gente ainda está vendo como é que recebe o chamado, mas o que a gente descobriu que daqui até Ruth. Ruth, então, ela foi a melhor nora que ela podia ser, cumpriu fielmente, honrou a sua sogra ali nos momentos mais difíceis. E aí, então, Deus vem chamar ela e ela decide, então, continuar sendo uma boa nora, temente a Deus. E você, então, quem é o Daniel? Daniel não é genro, mas Daniel é o quê? Você é um filho, né, Daniel? Você é um irmão? Sou. Tem dois pequenos ali que são duas ferinhas, São, umas bênçãos. esse que é a parte mais difícil em casa, né? Então, qual é o primeiro chamado, Daniel, hoje? Dentro da nossa própria casa. Ser o quê? Ser um bom? Filho, bom irmão. E ao ser um bom filho, você vai estar diante de escolhas que Deus vai te chamar para ser um bom filho, né? Um bom filho. O grande chamado de Deus é ser um bom filho. É isso aí. Não é interessante isso? E aí, a partir disso começa, então, como é que Deus vai fazendo? Deus vai montando situações na vida de Ruth. O que aconteceu com ela logo em seguida? Vocês lembram lá? Ela teve paciente na colher trigo para ajudar com a sogra dela. Sobreviver, Elas vão para um lugar para passar fome. Ela teve que depender dos outros para sobreviver. O chamado dela levou ela a uma situação de crise. E nessa situação de crise, o que acontece? Ela fica parada, ela dependia dos outros, mas ela ficou em casa lá, esperando. Ficou pedindo esmola? Podia, né? Tinha tanta gente pedindo esmola. E era normal as pessoas darem esmola para viúvas. Foi isso que ela fez? E ela foi contra toda a expectativa da época. Ela foi trabalhar nos campos, recebendo salário. Ela foi buscar o alimento nos campos, daquilo que sobrava, né? E o legal é que quando os trabalhadores comentam para Boaz, eles comentam assim, ela está aqui desde e ela trabalha muito. Interessante que eles fazem essa observação e está registrado na Bíblia. E ela trabalha muito. Então, assim, uma boa observação que eles fizeram. Dedicada, e eles viram, ela estava trabalhando só por causa dela, para ela comer? Para sustentar ela, a sogra. Então, olha a situação. Ela estava ali achando que ela estava coitadinha. Então, quando recebeu o chamado e ficou toda aquela situação, ela ficou, ai, que vida difícil que eu tenho, como é difícil essa vida. Foi assim? Não, ela foi atrás, né, pro sustento. Vocês acham que ela estava triste por ter recebido o chamado, tá passando por isso? Quando a gente tem a certeza, igual você falou, Duda, quando você descobriu o seu chamado, isso te deu o que no seu coração? Muita paz. Será que o Ruth não sentiu isso? A tranquilidade, porque a gente sente que está no caminho certo. Mas aquele era o fim da vida de Ruth? Não. Mas não faz diferença? Você sabe o que está para frente de você, Duda? Mas faz diferença? Porque a gente está hoje, né? Hoje. Tem que cumprir a nossa missão hoje. Então, o segundo ponto do chamado que a gente aprende é exatamente esse. O chamado de Deus é para quando? Para hoje. Amanhã Deus proverá. Inclusive um novo chamado, né? Estamos nós dispostos a seguir o chamado de Deus ou será que a gente quer moldar o chamado do jeito que a gente quer? Foi o que eu estava fazendo por muitos anos, né? Muitos anos, de verdade. Eu ficava assim, não, mas mãe, eu quero. A escola missionária que vai me fazer uma missionária. Eu ficava sempre fazendo isso e debatendo com a minha mãe. Sempre falava assim, mãe, é isso, eu preciso disso para ser uma missionária. Ela falava assim, não, ainda sua missão não acabou, você ainda precisa descobrir, você ainda não é realmente uma missionária em casa. Aí eu ficava tipo, mas depois eu entendi. E é legal você falar isso, Duda, porque a gente tem as escolas missionárias como uma ferramenta para te ensinar alguns recursos, né? Você vai ensinar lá, vai aprender algumas técnicas que você pode melhorar, que você pode aplicar. Agora imagina você ir para uma escola missionária sem saber o seu chamado. Será que você vai aproveitar? Exato, foi o que minha mãe sempre falava pra mim. Sempre ela falava, você tem que saber qual é o seu chamado, porque lá você vai se preparar para, tipo, aqui já está sendo um preparo, mas Lá você pode adquirir, né, no momento que Deus chamar, vai saber o que Deus tem preparado para você, né? Tantas coisas lindas aí. Então é isso, né, Daniel? A gente vê que hoje Deus tem um chamado, né? Hoje a gente tem um chamado agora, que é a gente compartilhar nossa experiência, estudar, se preparar para entender o chamado maior de Deus. Então o chamado, entender o chamado, tem um chamado do hoje e tem um chamado maior. Que às vezes a gente sabe e às vezes a gente não sabe. E isso não precisa fazer a menor diferença. E o que Ruth fez com o chamado que ela tinha naquele momento? Como que ela lidou com aquele chamado, que era prover o alimento para sua casa? ela fez bem feito. Melhor que ela pôde, bem feito, tão bem feito que chamou a atenção dos outros. Olha que testemunho, não? Que testemunho isso.
E o chamado dela nesse momento era simplesmente prover o alimento. E na verdade não era ela que provia, ela ia juntar o alimento que Deus provia para ela. Essa é a diferença, né? Sim. Ela entendeu que ela não precisava prover o alimento. Deus proveu para ela. Sim, ela ia lá só juntar. Ao seguir o chamado de Deus, nós precisamos temer o nosso sustento? Não. Essa é outra lição sobre o chamado. Então, será que a gente hoje está ter nossa mente voltada para buscar o nosso sustento ou para buscar a dependência de Deus? Será que a gente vê a diferença disso? É normal a gente pensar em... É difícil, né? Vamos lá. É normal, Daniel, a gente pensar assim, puxa, eu vou precisar disso, eu vou ter que... Né, tem esses planos, você tem todos os seus planos, seus sonhos lá. E você imagina que você vai precisar de dinheiro para isso, né? É natural você imaginar alguma coisa que vai dar dinheiro para você fazer aquilo? Sim. Natural, certo? Agora, o que acontece se esse for o centro e não exatamente entender o chamado de Deus? Se Deus quiser outra coisa, assim, mas Senhor, tem que fazer isso aqui, que eu queria, meu sonho. Daniel, você quer o seu sonho ou o sonho que Deus tem para você? Isso que é difícil. Que é a dependência do Qual que você quer? Amém, amém. Às vezes no fundo a gente não quer, mas pela fé a gente pode querer, né? Sim. É diferente, não é? Será que no coração eu posso querer uma coisa que a minha mente sabe que não é melhor? E aí o que eu tenho que escolher? Qual chamado eu vou seguir? É, e fazer feliz, né? E bem feito quanto Ruth fazia, né? Você acha que Ruth realmente queria estar naquele sol catando palha? Catando trigo? Talvez não, né? Mas aquilo era o que ela tinha, ela fez o melhor e daquilo foi muito bom. Sim. Fez com alegria. Então, ou seja, a mente dela controlava o quê? O coração. A mente dela dizia o que o coração tinha que sentir. Olha só que impressionante isso. Ela não era movida pelas circunstâncias, pelo dia, nem pelo sol quente. Ela estava ali. Deus abençoou Ruth? Muito. Muito, muito mesmo. E aí, então, ela vem e se torna, né, a esposa de Boaz. Em circunstâncias, assim, impressionantes, né? Não foi por acaso. A gente sabe que Deus guiou. Mas, ou seja, por Ruth atender um chamado da família, Deus vem e restaura o que para Ruth? Deus vem e restaura a família dela. Uma coisa que eu achei interessante da história de Ruth, né, que ela obedeceu estritamente as sugestões, né, da sogra. Porque a sogra dela falou assim, né, quando ela foi pedir pra Boaz semir ela. Ela falou assim, ó, faça assim, assim, assim. Aí no final Ruth fala, farei exatamente como a senhora me mandou. E eu percebi que ela era muito obediente. É uma coisa que eu levei pra mim também. Que ela obedecia estritamente às regras. Que, na verdade, naquele momento não era uma regra, né? Era tipo uma sugestão pra ela ter o remidor. E ela foi obediente às regras. Ela prometeu pra sogra. Ela falou, obedecerei estritamente às regras. Tipo, vou obedecer certinho o que você me mandar. Que você me mandou. Achei isso muito interessante também. E a sogra dela deu conselhos para ela depois? Que foram decisivos em relação ao que aconteceu depois com ela, certo? Uhum. Ou seja, dar ouvidos a pessoas mais... Será que Deus pode enviar o seu chamado ou instruções para o chamado através de pessoas mais experientes, tementes a Deus? E como que a gente sabe quais pessoas experientes a gente deve ouvir para que a gente não perca o foco do chamado? Quando a gente ouve uma pessoa e pergunta pra Deus depois se é aquilo. Pedir confirmação para Deus, né? Deus pode confirmar onde? Na sua própria palavra, né? Ali, ele vai colocar. E como que estão essas pessoas que a gente pode confiar, que vão dar bons conselhos? Interessante, né? Porque a gente vai escutar só de qualquer um, só porque são pessoas que a gente gosta, porque são pessoas respeitadas na sociedade, porque são pessoas que são influenciadores. Qual que é o meio que a gente sabe se a gente pode ouvir o conselho dessa pessoa? Se a pessoa quer realmente fazer a vontade de Deus. Ou seja, são pessoas que também seguem o seu chamado, Uhum. certo? Pessoas que têm claramente seu chamado e vão seguir o seu chamado, então nós podemos seguir. Noemi tinha o seu chamado? É claro, até que Ruth que seguia alguém que tinha o seu chamado. Então Ruth, ao receber o seu chamado, foi um chamado de discípulo, de alguém que tinha um chamado muito claro. Legal, né?
Então, ou seja, para a gente ter um chamado, a gente tem que seguir alguém que também tem um chamado. É buscar pessoas que têm um chamado muito claro. Como é que são? São pessoas que vivem aquilo que elas realmente estão estudando, estão falando, né? Todos nós temos defeitos, né? Todos nós temos coisas a resolver. Não são pessoas que estão ali isentas de errar. Mas são pessoas que têm ali no seu viés, né, uma coerência, certo? Coerência. Então olha que legal que a gente viu até agora. Ruth, primeiro, recebeu o seu chamado. Se preparou para o seu chamado, fazendo tarefas simples do dia a dia. Aí ela recebe o seu chamado para continuar fazendo as tarefas simples do dia a dia. Aí depois ela recebe o chamado nas circunstâncias mais difíceis e aí tem que lutar pelo seu sustento, dentro do seu chamado. Você vê que ela, na hora que ela foi buscar o seu sustento, ela buscou um sustento que era diferente do seu chamado. O sustento dela estava em harmonia com o chamado dela. Não é interessante isso? Ou seja, nós, ao termos o chamado de Deus, Ele vai dizer qual é a linha de sustento. Então, quem vem primeiro? A gente buscar a profissão e depois pedir para Deus tornar a gente missionário? Ou quem é que vem primeiro, o chamado ou a profissão? O chamado, certo? Então vem o chamado. E quem vem o primeiro? O preparo ou a profissão? Preparo. Então o chamado e o preparo, a gente vai ser preparado já com grandes técnicas, grandes habilidades? Ou com coisas simples do dia a dia? Olha como é que Deus está construindo para a gente descobrir o chamado. Atividades comuns do dia a dia, sermos fiéis no que nós fazemos hoje. O chamado, que é o chamado genérico. Veja que o primeiro chamado de Ruth é o chamado genérico. Honrar a família. Seguir a Deus onde você está hoje. Será que esse é o chamado de Deus para todas as pessoas? A gente precisa perguntar isso? Não, isso está claro. Será que nós estamos seguindo esse chamado? É isso que Deus está perguntando para a gente, né? Será que esse é o chamado que a gente está indo? Então olha lá, a gente vê primeiro esse chamado, que é o chamado genérico. Todos começam de chamados genéricos e ele vai construindo com a gente o quê? Chamados individuais. Daniel, você já imaginou que Deus, ele tem um... Imagina, parece caça ao tesouro isso? Deus tem o seu chamado com vários o quê? Várias pistas. Ah, tá escondidinho o chamado. Tá escondidinho. Aí vai aqui, primeiro aqui, quando você abre ali, aí como é que vai, né? Agora, próximo. Puxa, então vamos lá. Aí Deus tem um tesouro para você lá. Já imaginou isso? Acho que na verdade são mais que coisas, são testes, né? São testes. São testes, porque você vai ter só a próxima pista para você finalmente chegar no seu chamado, se você passar nesse teste. Cada pista é feita de 2 escolhas, pelo menos, né? Deus constantemente, então, Camila, está provando a gente para saber se nós realmente, se a gente está apto a seguir Ele e não o nosso coração. Porque para Ruth, ela podia ter pensado que aquele era o chamado, ali era o chamado dela, encerrou ali. Tá com Noemi e colher, podia encerrar ali. E ela tá fazendo o melhor dela. Porque é o que ela tinha lá hoje, então eu posso encerrar aqui. Talvez seja só isso que Deus queira que eu faça. Aí Deus vai surpreender ela, pra depois tá na genealogia de Jesus, né? E veja, então, nesse caminho, né, Deus dá para ela um presente maravilhoso, que Ele restaura a família dela. Deus dá um esposo para ela. E não era qualquer esposo, né, Boaz? Mas era o cara, né? Carinhoso, bonitão, uma pessoa preparada, né? Não era porque era rico, não era esse o ponto de Boaz, a gente nota isso. Não era orgulhoso. Tanto que ele falou assim, A circunstância financeira dele não foi o ponto-chave, né? Ele era uma pessoa... Cavalheiro. Olha só, então, ou seja, ele deu uma... Você quer ter um marido assim? Seja, né, uma menina digna disso. Você quer ter uma esposa como Ruth? Seja como Boaz. É que não é guiado pelas circunstâncias, né? Como é que era Boaz? Boaz era um homem ali que estava completamente guiado pela mão de Deus. Não é à toa que ele está ali nessa genealogia também, né? Ele é o remidor. Boaz, ele se torna na Bíblia justamente aquele que é uma figura de quem é Jesus. Você já imaginou, Duda, Deus está preparando para você um marido que ele é um representante de Cristo na sua casa? Você já imaginou, Daniel, você ser o representante de Cristo na sua casa? Você ser alguém que é a linhagem de Jesus na sua família? Já imaginou isso? Esse é o teu chamado. Você imagina o que Deus está preparando para a gente? É algo que a gente não tem noção. Agora, nesse caminho ali, então Deus vem e aí Deus dá para ela algo muito mais. O que Deus dá para ela logo depois do casamento? De restaurar a família?
filho que é justamente o avô de quem? Do rei Davi. Então, ou seja, o filho dela se torna aquele que vem da linhagem real. O que isso nos mostra sobre os resultados de seguir o chamado de Deus? Quais são os resultados, quais são os frutos de seguirmos o chamado de Deus no hoje? Tudo aquilo que a gente faz vai promover o quê? A linhagem real, né? Algo que vai ser para a eternidade. Mesmo seja algo muito simples. Qual foi até aqui o grande chamado de Ruth? Ser esposa. Primeiro, ser nora. Depois ali, né, ser serva. Depois, ser esposa. E depois ser mãe. Qual foi o chamado de Ruth? Uma vida simples, normal, que alguém olhando de longe pensaria que não tem nada de diferente. Nada diferente. Então, o que foi de tão diferente na vida de Ruth? É o que você falou, o chamado dela. Quem olha de longe parece que foi só uma coisa simples. Foi extraordinariamente ordinário. Camila, que coisa mais interessante. E desse chamado extraordinariamente ordinário, simplesmente veio o Salvador do mundo. Ou seja, Deus nos chama para fazer aquilo que Ele quer. Quem faz o extraordinário somos nós. A gente faz o ordinário para Deus fazer o extraordinário. E por que Deus não fez o extraordinário na nossa vida ainda? Porque tá na hora de estar no ordinário. Exatamente. Fazer o ordinário bem feito. Olha como é que são as coisas. O Então, Ruth podia ter burlado o ordinário dela. Ela podia, porque né? Boaz fala, né? Olha, tem tantos outros rapazes na cidade, você poderia ter procurado da mesma idade que você. Rapazes que até, assim, te daria uma boa condição financeira, mas você veio até mim, sou bem mais velho que você. Então, assim, ela, acho que foi algo, assim, bem... que Deus guiou mesmo ali, né? A decisão dela, né? Lógico. Obviamente, né? Mas ela fez ali o tão bem feito ordinário que quando apareceu ali pra ela tava muito claro, né? Ela não foi procurar outros jovens da mesma idade. Muito claro, não é esse. Extremamente claro pra ela. Então vamos lá. Olha aqui, que a gente agora conseguiu completar a nossa figura de Ruth. Quebra-cabeça da Ruth. E os passos do chamado. Olha que legal. Primeira coisa então, né? Da nossa vida, da nossa perspectiva de vida. Primeira coisa é entender o chamado. Então qual é o chamado para todos nós? Qual é o chamado de Deus para todos nós? Começando mais simples, né? Onde nós estamos? Fazer hoje o bem feito, né? Esse é o chamado. Qual é o chamado de Deus para mim hoje? Fazer hoje bem feito. A cada momento. Tá? Fazer para eu me vangloriar. Fazer coisas que me agradam. Fazer coisas para eu enriquecer. Qual que é que a gente aprende na regra áurea lá de Mateus 7? Fazer para o outro. A gente gostaria que fizesse para nós. Esse é o chamado de Deus hoje para a gente? Esse é o grande chamado. Descoberto esse chamado, qual vem então a segunda parte que Ruth fez? Ela se preparou para seguir esse chamado de forma ainda mais forte, né? Ela não entendia o que ia acontecer. Sei lá o que Deus vai me chamar, mas eu vou ser a melhor nora possível. Então ela se preparou dia a dia para ser isso, até no momento em que Deus confirma ela, dando para ela então ali a função de nora. Então você vai agora realmente exercer isso, leva ela então ali e Deus provê para ela o sustento. Então a profissão dela se torna, olha os meios naturais aí. Nesse momento então, o sustento dela, a forma de onde ela tinha os seus recursos, elas estavam em perfeita harmonia com o chamado. Então chamado, preparo, sustento, e depois do sustento vem quem? A família. E então os filhos. Vejam como é que Deus faz. E depois com essa cadeia completa Deus vem e vai crescendo e vai ampliando os chamados. Mas sempre dentro dessa linha. Como é que acontece hoje? Qual a primeira coisa que acontece? Filho. Inverteu tudo, né? Inverteu tudo? Aí depois vai que junta, vira meio casamento. Aí, tem que criar a criança aqui, começa a ter que trabalhar. Trabalha, tem que ganhar mais, tem que se preparar. A criança tem que trabalhar. Aí no final, Senhor, diz qual é o meu chamado. Vocês acham que tá certo isso? Não. Enfim, a gente pode pedir perdão, Deus tenta fazer alguma coisa, mas será que esse é o que Deus sonhou pra gente, né?
Você viver sempre apertado, sempre na misericórdia. Deus olha assim, filho, eu tenho tantas bênçãos. Pra que isso, né? Tem tanta coisa boa. Será que isso esclarece pra gente o caminho do chamado? Muito, né? Deus pode trabalhar pra gente. Então, qual é o chamado? Né? Como que vocês vão descobrir o chamado que Deus tem pra vocês? Claro que existem habilidades pessoais, né? Existem talentos. Mas a gente deve focar na nossa vida, nos talentos ou nas nossas responsabilidades, onde nós estamos vivendo. Quem que vem primeiro? Para a gente entender o nosso chamado futuro. Ou seja, não são os talentos que definem o nosso chamado, é isso? Nossa, é verdade. Não são, né? Agora, em função do chamado que vem de Deus construído, eu posso aperfeiçoar os meus talentos para esse chamado ser cada vez mais abençoado. Porque o que acontece? Eu foco nos meus talentos, eu vou ter tempo para a família, vou ter tempo para servir. A gente corre o risco, será, de focar nos talentos e isso ser de uma forma ainda que a gente tenta trazer para a gente como centro da situação, né? Quer dizer, são os meus talentos, eu vou me preparar, tudo focado no meu, será que isso pode acontecer, né? Quando o chamado de Deus sempre vai ser um único chamado. Ele tem exatamente 6 letras. Qual é o chamado de Deus? Com 6 letras. Começa com ser e termina com vir. 6 letras. Começa com ser e termina com vir. Qual que é o chamado? Servir. Começa com o quê? Ser e termina com vir. Ah, eu... Entendeu com eu C, entendi né? que ele começava com C e termina com ir. Servir. Esse é o chamado de Deus, servir. Então que Deus vai ter um chamado para nós, mas sempre vai ser para servir. Nunca para sermos servidos ou para a gente andar assim, né? Até porque Jesus fez um chamado tão valioso, né? Que remiu o mundo, morrer na cruz. Passou 30 anos numa carpintaria. Fazendo os melhores móveis. Era o melhor que Jesus podia fazer. Ele já podia estar pregando desde cedo, né? Com 9 anos já estava. Mas não, ficou 30 anos escondidinho numa carpintaria. Exatamente. Então tenho certeza aí que Deus tem um chamado para todos nós. Espero que a história de Ruth lembre vocês do chamado, né? Para mim foi uma história muito impactante. Sempre foi. Eu lembro de Jesus, né? O tempo todo. Nós servimos, mas não por uma mero dever. A gente serve porque a gente segue o exemplo de Jesus, né? Nosso chamado, então, é servir como Jesus servia, amar como Jesus amava, viver como Ele vivia. Então, que Deus nos abençoe, né? Que nós possamos viver dessa forma. Não, mas não encerra antes sem falar qual é o temperamento de Ruth. Vamos lá. Você acha que eu esqueci? Camila não esqueceu. E aí? Vamos lá, vamos entender. Vamos lá. A Ruth era instável ou ela é determinada? Determinada. Então, muito determinada. Então, quais temperamentos não têm essa característica como sendo predominante? Os quentes, né? Os frios. Você tem um quente e um frio, né? Que pode ter isso. Depende, porque ela é determinada... O colérico ou o melancólico, né? Oi? É o colérico ou o melancólico, né? Pode ser. Alguma coisa nessa linha ali. Porque aí ela era constante. Porque você tem o quente sanguíneo, que ele é determinado, mas não é constante, né? Ruth foi constante? Sim. Ela ficava oscilando? Constante. Não, ela é constante. Agora, quando as coisas davam errado, ou quando as coisas assim iam diferente, ela ficava sem saber o que fazer. Ruth desistia de tudo ou ela continuava firme no propósito? Ruth, quando ela foi ali como estrangeira na terra, ela se sentiu oprimida, deprimida, ninguém gosta de mim, estou preocupada aqui, ou ela teve dificuldade de se colocar para fora, de buscar trabalho, de se mostrar? Não. Então, será que ela tinha um temperamento frio? Acho que não. Não tinha como, né? Ela não se sentiu nem um pouquinho afetada por ser simplesmente ela. Então, ela era determinada, focada no trabalho, obediente. Ela não abria mão, não importava, ela era aquela que resolvia até o final, ela era uma executora muito forte.
Então, com as informações que a gente tem, provavelmente o Ruth tinha um caráter, ele era de um temperamento colérico. Possivelmente essa era a característica desse. Né? Faz certeza. Qual que você achou que era? Eu achei que era sanguíneo. Sanguíneo, você Também achou era que era? quente. É que eu não sei muito de temperamento. Eu achei que É, era mas Eu fui quente. estudar essa semana, A mas diferença, não, existem, né, várias questões. O que você achava que ela era? eu achava que eu era assim. Quando eu li, eu falei, não, ela era sanguínea. Aí eu... Esse eu acho que ela era colérica. Aí eu conversei com a minha mãe, ela falou assim, acho que ela era colérica. Aí eu, mas por que colérica? Aí eu coloquei sanguínea ou colérica? Aí eu, acho que era colérica. Mas eu ficava assim, na dúvida. É, Eu mas não vocês- sei muito Agora ficou mais assim, claro. persistente. Agora é que eu não tinha conseguido seguir essa linha de raciocínio que o senhor conseguiu pra ver, tipo, as circunstâncias da vida dela, né? Isso é interessante fazer pra saber o temperamento. Eu não tinha conseguido fazer isso, eu só sabia que ela era é que persistente. às vezes a gente tenta olhar para os temperamentos de uma forma mais dos sentimentos, né? E os temperamentos, elas são muito mais uma questão de atitude, na parte boa, positiva e negativa. Então não precisa ser bravo para ser colérico, não é esse o ponto necessariamente, né, forte. E nem engraçado para ser sanguíneo, não é a linha não é a linha mestra, né? Mas sim o comportamento diante das várias situações da vida. Isso serve para a gente entender o nosso chamado. Que o chamado de Deus para nós, ele geralmente vai ter a ver com situações que oportunidades que nós temos de desenvolver áreas do nosso temperamento para que ele se torne um temperamento mais equilibrado nas áreas boas. Isso é o quê? O que eu acho que eu sou, Camila? Você não sabe nem dizer. É difícil, gente. Tá estampado. Tá mesmo. Você acha que eu sou? Será que eu sou sanguíneo, assim? Tem jeito não, mas... Acho que não. Fleumático. Colérico. Fleumático. Eu acho que é fleumático. Raiz pura, né? Muitas coisas a serem vencidas. Muitas coisas. É isso aí. Você consegue falar em público, você não tem medo das pessoas. Até hoje, eu treino nas bases quando eu sou falar na frente de alguém. Não, mas você não tem medo das pessoas. Então, por isso, Eu tenho. Vamos lá. Eu tenho medo das pessoas. por Todas. isso que o chamado transcende o nosso sentimento. A gente fala assim, sim, e agora? Vai falar com o rei? Vou, tá bom, vou. Falar com o rei. Então a gente... Eu acho que eu tenho o melancólico desse lado, do outro lado a ser que o fleumático desse tá bem no meio aqui assim, ó. E aí eu tenho que vencer os dois e vamos pra frente, que agora... Você vai ser um colérico lá e pronto. Sim, senhor. Só me peço pra ser engraçado. Assim, engraçado. Aí pra matar. Não, aí não. Eu sou assim também. Ai. Legal, né? Essas coisas boas. Não sabe o que está nos aguardando. É muito boa a sinceridade. É legal demais. Mas legal estudar a Bíblia, não é? Legal estudar a Bíblia desse jeito, não é? Achei legal, é que assim, eu não tinha colocado fé. Que isso aqui é interessante, mas achei muito legal. Não sabia de nada disso, achei legal. Ô, Dandé, já tem um clickbait. Não achava que ia ser tão legal. Vi e me surpreendi. Pô, Ruth, pra mim, né? Pô, eu podia estudar Daniel, né? Ruth. É isso aí, legal. Mas sabe o que Deus tem preparado aí pra gente. Agora a gente pode falar que o livro de Ruth é o livro mais subestimado da Bíblia, né? Eu não nem sabia falar português, mas... palavra aqui. Essa mente cosmopolita, né? Meu pai. Legal, né, gente? Deus abençoe aí. Próximo tema. Quem vai estudar agora? Próximo tema. Quem que escolheu? Foi ela. Foi ela que escolheu. Legal, Duda! Muito mais chique que você tinha proposto. Eu coloquei algumas sugestões e ela escolheu esse, né? E ele se manifestou. Aí você sempre dá esse esqueleto aqui pra eles responderem, é isso?
No começo eu deixei eles assim, como eu vi que eles travaram, eu dei o esqueleto. Eu deixei esse meu sofrer um pouquinho. Foi. Aí não Agora vou dar você quer um esqueleto. resumo de 10 páginas, né? Sim, exatamente, redação. Começa aos poucos, por favor, te dá isso. Não, vou devagar isso, mas eu vou dar uma estruturadinha pra vocês, sim. Qual depende do tema, qual o tema? Das opções. Pra ela você deu as opções. Você já disse lá embaixo qual que você queria. Qual que eu queria? Eu não sei, eu não entendi direito, mas... Então eu não sei também. Sabe, sim. Alguma coisa ligada, vocês preferem mais ligada à profissão, quer ligar a áreas de estudo, quer ligar a negócios, área ligada a estudo da Bíblia, parte espiritual? Lidar com pessoas. Eu não sei lidar com pessoas. Como lidar com pessoas? Eu não sei lidar com pessoas. É uma das coisas mais difíceis. Isso aí vai ser bom pra gente também, viu? Como lidar com pessoas? Interessante, interessante. Parece que eu faria tudo, menos lidar com pessoas. Meu pai falou, se eu deixasse você se trancava numa caixa. Isso pro seu pai é incompreensível, tá vendo? Como pode? Até vejo a cena. Vai ter corte. Corta isso aí. Muito boa, muito boa. Como lidar com pessoas. Então, tá bom. Vamos lá. Desafio, vocês estão... Lidar com pessoas. Joga um desafio pra você. Eu vou devolver pra vocês aí, vou colocar as perguntinhas lá depois, tá? Tá. Escolhi, eu vou pensar no personagem bíblico aí sobre isso. Vamos ver. Legal, então, vamos orar. Tá bom? Ora então, Dudu. Querido Deus, amado Pai, graças te damos a Ti, porque sentimos a Tua presença aqui conosco. Sentimos que o Senhor enviou o Espírito Santo para cada um de nós, para nos incentivar a falar o jeito certo e conhecermos o nosso chamado. Senhor, o chamado de Ruth foi um chamado relativamente simples, mas teve grande poder na vida futura, e que o Senhor nos ajude a sermos bons filhos, bons pais, sermos bons na missão que o Senhor nos der no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.